Graça e paz, irmãos. Boa noite. Recentemente eu fiz um estudo e reli as cartas de Paulo, desde Romanos até Tito. E uma temática que está presente em muitas delas é a relação entre a glória de Deus e a nossa vida prática, diária, nosso dia a dia. A gente vê isso em Romanos, capítulo 14, quando Paulo, por exemplo, fala que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Em Coríntios, capítulo 10, a gente encontra aquele famoso verso: quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em Timóteo, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz que tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com ações de graças, nada é recusável. E por fim ele escreve a Tito de que para os puros tudo é puro, mas para os impuros nada é puro, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Eu preciso confessar aos irmãos que esses textos sempre me geraram uma certa dúvida, porque eu não conseguia fazer a ligação prática entre a glória de Deus e os nossos atos mais simples. Há algum tempo eu li uma devocional do pastor John Piper, que ele dizia que o título era Bebendo Suco de Laranja para a Glória de Deus. E o conhecimento estava na mente. Era cognitivo o entendimento da doutrina, mas não era prático. Não era algo que eu experimentava praticamente. Não era algo que eu conseguia observar no dia a dia, na praticidade da vida, certo? Porém, a partir de julho, quando nós começamos a ministrar as aulas de Eclesiastes para os jovens na escola bíblica, Deus me ensinou a respeito disso. E Ele me fez entender nessa praticidade como a glória dele está relacionada com os nossos atos mais comuns, como o simples ato de comer e de beber. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. A glória de Deus nessas coisas práticas. E a centralidade de Cristo nisso tudo. A centralidade de Cristo na nossa vida comum, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. E o texto que nós vamos ler, que eu gostaria que os irmãos abrissem, é Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler 4 versos, do verso 7 até o verso 10. Eclesiastes 9, a partir do verso 7, diz assim: Portanto, vai e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento e te pedimos, Senhor, que o Senhor revele, Deus, a Tua palavra aos nossos corações e que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha estar nos ensinando, Senhor, como devemos viver, Senhor, para a Tua glória e como necessitamos, Senhor, de Ti para tudo o que precisamos fazer. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eclesiastes é um livro que trata das realidades mais
talvez mais difíceis da vida. É um livro da literatura de sabedoria e ele, junto com Provérbios, ele trata da sabedoria, de como nós devemos ser, o que nós precisamos saber para sermos sábios. Só que, diferentemente de Provérbios, Eclesiastes ele trata de temas mais difíceis e de uma maneira bem direta. Emílio Garofalo Neto diz que enquanto Provérbios fala do mundo, fala da sabedoria na perspectiva ideal, como deveria ser, Eclesiastes fala da sabedoria na vida real, nas situações mais complicadas, como por exemplo, acerca da dureza do trabalho e da pouca recompensa que advém dele muitas vezes. Eclesiastes também vai falar das injustiças que governos maus fazem contra o povo, da tirania dos poderosos sobre os mais pobres. E ele também fala da insatisfação de buscar prazer em qualquer outra coisa que não seja Deus. E por causa de tudo isso, Eclesiastes nos faz refletir justamente nessas coisas. Qual o propósito da nossa vida? Para que a gente está vivendo? E o propósito do livro é justamente mostrar que não adianta buscar a resposta para essa pergunta, não adianta buscar o significado para a vida em qualquer outra coisa que não seja em Deus e na sua vontade. E ao decorrer do livro, o autor de Eclesiastes vai nos mostrar, muitas vezes através de sua própria experiência, de que a única coisa que encontraremos nesta terra, longe de Deus, é frustração e é desespero. E para mostrar isso, Eclesiastes vai apresentar Deus de 3 aspectos principais. Vai mostrar Deus como o Criador de todas as coisas, aquele quem estabeleceu toda a cena. Então, ao longo do livro, nós somos lembrados de que o mundo tem sua forma definida por Deus e que nós não podemos mudá-la. Da mesma forma, o ritmo que as coisas acontecem foram definidas por Deus. Como uma das passagens mais conhecidas do livro, no capítulo 3, o autor escreve que tudo tem seu tempo. Isso mostra que Deus, ele criou todas as coisas com um ritmo inexorável. A gente não pode nem antecipar, nem adiar o plano divino e a execução daquilo que ele determinou. Isso também mostra o segundo aspecto de Deus no livro. Deus como soberano. É Deus quem determinou essa esteira da existência. Desde as nossas frustrações até as nossas maiores alegrias, tudo está de acordo com o plano que Deus estabeleceu para a nossa vida. Tudo vem dele. Seja aquilo que a gente goste ou aquilo que inicialmente não gostamos. Tudo está debaixo do controle dele e nada foge. Embora muitas vezes nós venhamos a pensar que o mal está avançando demais, de que as coisas não deveriam ser assim, mas o livro vai mostrar que Deus continua soberano sobre essas coisas. Tudo continua da forma como ele determinou. Só que o livro também vai mostrar um Deus de uma terceira forma. Deus é insondável. Diante da sabedoria divina, que criou todas as coisas e que controla todas as coisas, nós não conseguimos entender os desígnios de Deus. Nós analisamos, nós estudamos, nós observamos o que está diante de nós, mas a gente não consegue entender a forma, muitas vezes, como Deus age. A gente pode se deparar com situações em que o ímpio prospera através do roubo e do engano, mas o justo padece e tem necessidade. E a gente não consegue explicar por que isso. Então, o livro de Eclesiastes também vai mostrar Deus e a sua sabedoria como insondáveis. E isso fica exemplificado no verso 11 do capítulo 3, quando o autor escreve que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Eclesiastes, ele apresenta Deus como Criador, soberano e insondável. E trata de questões difíceis da vida. Mas, antes da gente partir para... E esse é o contexto geral do livro. Só que antes da gente partir para o contexto mais próximo aqui do capítulo 9, que é onde nós iremos nos concentrar, é importante fazermos uma observação. Eclesiastes, ele não é um livro que tem todas as respostas. Nós vamos nos deparar com algumas passagens, principalmente hoje à noite também, em que a gente vai perceber que Eclesiastes muitas vezes não responde a todas as perguntas que nós fazemos. E para entender algumas passagens do livro, nós precisamos examinar ele na perspectiva, na ótica de toda a revelação da Escritura, de tudo aquilo que Deus falou desde Gênesis até Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, certo? Então precisamos ter esse cuidado ao ler Eclesiastes, a observá-lo e estudá-lo sempre à luz de todo o contexto das Escrituras. Então, diante desse contexto geral, desse entendimento mais geral a respeito do livro, vamos para o contexto mais próximo onde nossa passagem está. Nossa passagem está situada no capítulo 9, e o capítulo 9, ele começa logo após uma conclusão que o autor faz no final do capítulo 8. E no final do capítulo 8 ele conclui de que, independentemente da nossa sabedoria, independentemente do nosso esforço, nós não conseguimos compreender os caminhos de Deus, a sabedoria de Deus. E aí o autor entra no capítulo 9 e, mesmo sem entender, muitas vezes, aquele que Deus está fazendo, ele afirma sua fé na soberania de Deus. Ele afirma no versículo 1 do capítulo 9 que os justos estão nas mãos de Deus. Ele diz, olha, é como se, parafraseando, ele estivesse dizendo, eu não consigo entender como, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle. E os justos estão nas suas mãos. Os justos estão, essa ideia de estar nas mãos, da ideia de estão sob os cuidados de Deus. Só que os ímpios também estão, assim como tudo que está aqui na terra. Tudo o que nós conhecemos, todo o universo, está debaixo do controle de Deus. Para nós, isso é uma esperança. Porque a gente sabe que, como alvos do favor de Deus e do amor de Deus, nós estamos nas mãos de um Deus que controla todas as coisas e que rege todas as coisas. E isso é uma esperança para nós. Mas nós só temos esse entendimento porque nós sabemos da revelação de toda a Escritura. O autor não tem esse entendimento a priori. Ele está vendo a vida como alguém, que é uma expressão bastante comum ao longo do livro, como alguém debaixo do sol, como alguém comum, olhando para essa vida apenas aqui na terra. E quando ele olha para isso, ele fica com uma dúvida. Ele diz, no final, na parte B do verso 1, né? Não tem como saber se o que sucederá a um é o amor ou o ódio, é a aceitação ou a rejeição divina. Ele observou e externamente ele disse, eu não tenho como saber se o irmão A, ele está sendo alvo do amor de Deus e a pessoa B está sendo alvo da justiça de Deus, aparentemente, só pelo externo. Porque ele observou que existem ímpios que prosperam e existem justos que padecem. Então ele ficou com essa dúvida. Ele disse, como ter certeza sobre isso? E aí, ele observou isso, de acordo com o verso 2, porque tudo acontece da mesma forma com todo mundo. Quando a chuva cai, a chuva não cai somente sobre os justos. Não são só os justos que são refrescados pelo frio da chuva.
Da mesma forma, quando um país ele tem prosperidade econômica e tem tempos de paz, não são somente os justos que se beneficiam disso, os ímpios também. Ao olhar para essas coisas, a gente diz, tudo acontece da mesma forma com todo mundo. Como é que a gente sabe quem é justo, quem é ímpio, quem está sendo alvo do amor de Deus e quem está sendo alvo da ira de Deus? Externamente, sem olhar para o resto da revelação das Escrituras. E esse entendimento, ele faz com que o autor, no versículo 3, diga que isso é um grande mal. Ele diz que isso é uma coisa ruim. E aqui faz necessário a gente entender uma coisa. Como eu disse, ele está falando da perspectiva de alguém terreno, da perspectiva de alguém debaixo do sol. E nessa perspectiva, de fato, alguém que obedece a Deus e anda corretamente, padecer, enquanto alguém que não obedece e que anda fazendo tudo o que há de ruim prosperar, aos olhos de alguém terreno, isso é um mal, isso é injusto. Porém, isso acontece porém, essa visão, ela é puramente humana. Porque diante do que o próprio autor escreve no versículo 3, na parte B, ele vê que o coração dos homens está cheio de maldade. Então, por causa disso, nenhum homem, nenhum ser humano merece algo de bom. Essa maldade permeou toda a existência humana. E por causa disso, se nós pensarmos que alguém é merecedor de algo bom, nós estamos, na verdade, negligenciando essa doutrina. Mas, na visão humana, nem todos são maus. E esse é um entendimento que é muito comum hoje em dia. Muitas pessoas não querem ouvir que são más. Ninguém quer ouvir, na verdade, que é uma pessoa má. Ninguém quer ouvir que o coração é maldoso e pecaminoso. Ninguém quer ouvir que é dominado pelo pecado. Todo mundo quer ter a sensação de que merece algo da parte de Deus. E por ter essa sensação de que merece algo, muitos pensam que por merecer algo e a outra pessoa que é pior não merece, ao ver a outra pessoa recebendo uma bênção, algo bom, começa a reclamar. Começa a ter esse pensamento que o autor diz aqui. Isso é uma coisa má, não é justo. E muitas vezes esse é o tipo de pensamento que paira em nossos corações. Só que não é somente na vida que a gente observa essa igualdade entre todos. Por causa desse pecado, todos os homens chegam no último igualador. No final do verso 3 ele diz, a morte. Por causa do pecado, todos morrem. E esse é o último igualador. Não importa a forma como alguém ande, um dia essa pessoa irá morrer. Então, isso é um balde de água fria, entre aspas, na visão dos humanistas. Porque na visão dos humanistas, o homem é bom e merece desfrutar de coisas boas. E a morte não deveria acontecer. E aí, quando eles se deparam com essa realidade, eles chegam na conclusão que o autor chegou nos versos 4, 5 e 6. Que é muito melhor estar vivo, mesmo passando uma situação muito complicada, é muito melhor estar vivo do que estar morto. Independente da situação difícil, é muito melhor estar vivo do que estar morto, porque depois que morre, na visão humanista, não tem mais nada. Não tem mais nada. Depois que morre, não tem como mais aproveitar nada do que está aqui na terra. E ele vai exemplificar isso, dizendo no verso 6, que depois que morre, não tem recompensa. Não adianta guardar o dinheiro lá no banco,
deixando sempre para amanhã, 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 porque depois que morre, não existe recompensa terrena. Aquele dinheiro vai ficar lá. Claro, não estamos incentivando loucuras financeiras, não é isso. Mas o ponto é que depois que morre, o dinheiro vai ficar aqui, as posses vão ficar aqui. Da mesma forma, depois que morre, não tem mais lembrança. Depois que morre, alguém lembra ali os familiares, algum mês, 2, mas passados uns anos, as pessoas não lembram mais, caem no esquecimento. E de que também depois que morre, não tem mais emoção, não tem amor para experimentar, não tem ódio, não tem raiva, não tem alegria. Depois que morre, morreu. Tudo isso na perspectiva humanista, tudo isso na perspectiva debaixo do sol. E é com essa realidade, é nesse contexto que a gente chega nos nossos versos. No verso 7 até o verso 10. E é com essa realidade que a gente se depara logo antes do verso 7. E no verso 7 o autor diz, portanto, ou seja, ele está fazendo uma conclusão. Ele está dizendo, como é que a gente vai viver então, diante dessa realidade da morte? Diante desse fato de que ao morrer tudo passa, como é que a gente vai viver? A gente vai deixar de viver só esperando a morte? Ou a gente vai aproveitar, como também se não houvesse amanhã? Como é? Nos versos 7 a 10, o pregador, ele dá as suas conclusões a respeito dessa situação. No verso 7, ele fala sobre as coisas essenciais à vida, comer e beber. Ele diz, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. O vá está no imperativo, é uma ordem. Ele está ordenando, vá e coma o seu pão com alegria e beba com prazer o seu vinho. Pão e vinho, comida e bebida são aquilo que a gente mais necessita, é o essencial da vida. É como se ele estivesse dizendo, aproveite aquilo que é o essencial, vá e desfrute do que é essencial. Mas o foco do verso não é tanto o comer e o beber. O foco do verso está no comer com alegria e beber com prazer. Em outras palavras, o centro aqui do conselho é ter um coração cheio de alegria e de gratidão a Deus. Não é simplesmente comer e beber, mas é comer e beber com um coração alegre e satisfeito. Esse é o primeiro conselho dele. Diante dessa realidade, esteja com o coração sempre alegre e satisfeito. O verso 8 vai trazer 2 símbolos de conforto, alegria e pureza. Ele diz que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Veste branca denotava sinônimo era um sinônimo de festa. Naquela época, e eu acredito que muitos de nós também fazemos isso. Eu já fui ensinado a fazer isso mais novo, né? As pessoas não tinham tantas roupas para usar dia sim, dia não. Então, o que é que elas faziam? As roupas mais arrumadas, mais chiques, elas reservavam para ocasiões especiais. Quando eu era mais novo, né? Mãe ia dizer que era a roupa do domingo. A roupa de ir para a igreja, né? E nessa época também existia isso. As vestes brancas, elas serviam para denotar, serviam para ocasiões festivas. Enquanto o pano de saco, as vestes cinza denotavam o luto, o pranto, as vestes brancas denotavam alegria. Então, o conselho do pregador é, vista-se como se estivesse indo para uma ocasião festiva. Viva de forma alegre. E também que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo dá a ideia desse perfume, certo? Então, novamente, o óleo sobre a cabeça indicava que uma situação festiva estava vindo. Então, além de ter um coração alegre e satisfeito, ele recomenda também viver como se vivermos com júbilo, como se estivéssemos celebrando. No verso 9 tem o terceiro conselho. Ele diz,
aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. O autor ele acrescenta aos deleites festivos, ao coração alegre e satisfeito, a satisfação, o conforto do casamento. A mulher que você ama aqui, é bem claro, é a esposa, certo? Ele não está incentivando nenhum tipo de adultério aqui. E o texto hebraico ele é muito rico, porque essa palavra traduzida por aproveite, ela é muito usada no Antigo Testamento e o significado dela é inspecione, desfrute, veja para desfrutar. Só que o interessante é que o objeto do verbo não é a mulher. Ele não está dizendo para o homem aproveitar-se da mulher ou desfrutar da mulher. Ele está dizendo para o homem desfrutar da vida com a mulher. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse desfrutar não faz menção apenas à relação íntima de um casal, mas é também a toda a vida. O que Pedro, lá em sua primeira carta, vai chamar da vida comum do lar. O conselho para os maridos é: aproveite e desfrute a vida na companhia, com o companheirismo da sua esposa. E isso é muito interessante. Devido à minha atual condição de noivo, esse ano eu estou estudando muito sobre essa questão de casamento. E é interessante porque em todos os versos que Deus fala algo sobre o casamento na Bíblia, Ele diz que Ele retrata o casamento como algo bom. Então, eu vi que isso serve para mim, se mais na frente eu pensar dessa forma, e também serve para todos os casados. Se vemos o casamento como algo ruim, não estamos vendo ele na perspectiva divina, e sim na perspectiva terrena. E o conselho aqui, mesmo diante da morte, não é para não se casar. É para se casar e desfrutar a vida na companhia do cônjuge. Porque isto é o que nos cumpre aqui debaixo do sol. Porque como o próprio Jesus ensinou, na glória não haverá casamento. Mas existe um último conselho. No verso 10, o autor diz que tudo o que vier às nossas mãos para fazer, façamos conforme as nossas forças. Alguns traduzem ou interpretam esse tudo como sendo o que a gente já viu: comida, bebida, roupas, perfumes, casamento. Só que outros comentaristas argumentam que o entendimento para cá é sobre o trabalho. O trabalho não é algo que foi uma maldição por causa da queda. Como o presbítero Evandro falou na devocional, o trabalho ele o cansaço é a maldição, mas não o trabalho. O trabalho foi instituído por Deus em Gênesis 2 antes da queda, quando ele diz para Adão guardar e cultivar o jardim. O trabalho, assim como o casamento, é algo antes da queda, é algo que Deus determinou antes do pecado. E o trabalho, ele compreende um aspecto bem significativo das nossas vidas. E quando ele fala aqui debaixo do sol, nessa perspectiva debaixo do sol, ele não está dizendo para a gente só trabalhar de dia, ou trabalhar no fim do meio-dia, não. Ele está dizendo que o trabalho que nós devemos executar aqui na terra, e que tudo o que nos vier às nossas mãos, todo o trabalho que nos for exigido, façamos com toda a nossa força. Ou seja, nós não devemos nem ser negligentes e nem ser preguiçosos. Esse é o ponto aqui. Devemos empregar todas as nossas forças naquilo que vem às nossas mãos para fazer. Paulo,
em Colossenses 3:23, ele vai dizer que nós devemos trabalhar como se estivéssemos servindo ao próprio Deus e não aos homens. Então, aqui em Eclesiastes, diante da realidade da morte, ele diz: tenha um coração alegre e satisfeito, vista-se e se arrume como se para uma ocasião festiva, aproveite ou desfrute a vida com o seu cônjuge e trabalhe com todas as suas forças. Porque, e a conclusão está no final do verso 10, na sepultura, na morte, que é para onde todos vão, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem emoção, não tem nada. Na morte, tudo encerra. Porém, eu falei no início que o tema da mensagem era a centralidade de Cristo na nossa vida comum. E até agora a gente não falou de Cristo. A gente viu apenas a perspectiva humana, a perspectiva terrena. Então, nos minutos que restam, nós vamos ver o que é que isso tudo tem a ver com Cristo. Porque toda passagem da Escritura, ela precisa nos levar até Cristo. Toda passagem da Escritura precisa nos levar até Cristo. E onde é que Cristo se encontra no meio de tudo isso? O ponto central onde podemos encontrar Cristo aqui nesses versos é na parte B do verso 7. Nela, o autor diz: pois Deus já se agradou do que você faz. Esse já aqui, ele denota um tempo muito atrás, como se ele estivesse dizendo: há muito tempo atrás, Deus já se agradou do que você faz. Há muito tempo atrás. E esse se agradou, ele significa Deus já favoreceu. Esse agradou, em outras passagens, ele é traduzido como favor. Certo? Então, o motivo de todas estas coisas é porque Deus, há muito tempo atrás, já favoreceu elas, já se agradou delas. Alguns comentaristas explicam que esse muito tempo atrás faz referência à criação. Quando Deus ordenou comer e beber de tudo o que havia no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ordenou também o casamento e ele ordenou também o trabalho. Então, alguns argumentam que esse muito tempo atrás é aquele momento da criação. Gênesis 1 e 2. Porém, à luz de toda a revelação das Escrituras, nós podemos encontrar Cristo aqui. Esse foi o momento em que aquele entendimento que eu falei no início, como se uma luz abrisse assim e iluminasse esse entendimento nesse momento. Quando eu estudando isso, Deus me trouxe à memória o texto de Efésios 2:10, onde Paulo escreve que... Eu vou abrir para não correr o risco de alterar alguma palavra. Mas em Efésios 2:10, Paulo diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse muito tempo atrás, para os filhos de Deus, denota a eternidade. Porque se foi há muito tempo atrás que Deus aprovou todas estas coisas, também foi há muito tempo atrás que Deus nos favoreceu com elas. Essas boas obras, a comida, a bebida, o casamento, o trabalho, as festividades, essas boas obras já foram preparadas por Deus desde a eternidade para que nós viéssemos a andar nelas. Então, o que nos cumpre a fazer não é viver fazendo essas coisas buscando agradar a Deus. O que nos cumpre é receber isso com um coração grato e alegre, porque Deus já se agradou delas lá atrás.
Então, diante disso, a gente vive a nossa vida se alegrando nos dons que Deus nos deu, na comida que Deus nos concede, na bebida que Deus nos concede, nas vestes, nos perfumes, no casamento, no trabalho que Deus nos dá, porque Deus já aprovou estas coisas. Ele já preparou todas elas para que nós viéssemos a vivê-las. Mas precisamos ter em mente que existe um perigo aqui. Por causa desse coração maldoso e pecaminoso que nós vimos lá no verso 3, a nossa natureza pecaminosa, nessa visão humanista, ela tende a olhar para essas coisas e se relacionar com elas de uma maneira errada. Por exemplo, alguém pode olhar para a comida e viver em função dela e cometer o pecado da gula. Alguém pode olhar para a bebida e passar a viver sua vida totalmente em função da bebida e cometer o pecado da embriaguez. Alguém pode olhar para as vestes e para os perfumes e passar a colocar o seu coração nessas coisas, pecando através de consumismo, através de avareza. Alguém pode colocar toda a sua esperança no seu cônjuge ou na esperança de um cônjuge e viver em função do marido, ou viver em função da esposa, viver em função da família e fazer da família um Deus, cometendo o pecado da idolatria. E existem também aqueles que colocam toda a sua vida, se dedicam, como o presbítero Evandro falando na devocional, inteiramente ao trabalho e acabam colocando a sua esperança no dinheiro que o trabalho produz. E por causa disso cometem o pecado da ganância e da avareza. Como o pastor Tim Keller explana no seu livro Deuses Falsos, todos esses pecados são resumidos na idolatria. Porque todas essas coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mas como a gente pode se relacionar com elas de forma correta? Se Deus já preparou elas para a gente desde o início, desde a eternidade, como é que a gente pode se relacionar com essas coisas sem cair na idolatria? E é aqui que entra a obra de Cristo. Todas essas coisas, elas foram aprovadas, como nós vimos na análise do termo agradou. Todas essas coisas foram aprovadas por Deus há muito tempo atrás. E somente os filhos de Deus, os que foram alvo da graça de Deus, é que receberam o favor, a graça de desfrutar dessas coisas corretamente. Somente por causa de Cristo, porque é somente através de Cristo que nós recebemos a graça de Deus, é que nós podemos nos relacionar com essas coisas aqui, sem que o nosso coração se volte para a idolatria, sem que o nosso coração coloque as nossas esperanças nelas. Porque somente em Cristo é que essas coisas são aprovadas. Somente em Cristo é que a gente pode se deleitar nelas. Somente por causa de Cristo é que a gente pode comer um pedaço de carne ao ponto, mal passado, bem passado, não sei como você gosta, mas glorificar a Deus por causa disso. Somente através de Cristo é que a gente pode tomar aquele copo d'água, de suco, de coca, no calor do meio-dia e glorificar a Deus. Somente através de Cristo é que a gente pode ter um casamento que glorifica a Deus. Somente através de Cristo é que a gente pode se relacionar com o trabalho, colocando e empenhando toda a nossa força nele, mas ao mesmo tempo sem confiar nele para o nosso sustento. E aqui está a centralidade de Cristo em todas essas coisas. Porque foi Cristo que se esvaziou, como Paulo fala em Filipenses, e toda a sua glória, e morreu na cruz, recebendo a ira que era para vir sobre nós. E por causa dessa grandiosa obra do Filho de Deus, é que a gente tem a possibilidade de glorificar a Deus. É por isso que Paulo fala, quando ele escreve a Tito, de que para os puros, para aqueles que receberam esse favor,
todas as coisas são puras. A comida é pura, a bebida é pura, as vestimentas são puras, o casamento é puro, o trabalho é puro. Mas para os impuros, para aqueles que não receberam esse favor, para aqueles que não receberam essa graça, as mesmas coisas são impuras, porque a mente e o coração deles deturpam essas coisas e não glorificam a Deus com elas. Então, diante disso, nós podemos entender a centralidade de Jesus na nossa vida comum. É diante disso que a gente pode entender o que Jesus fala aos seus discípulos em João capítulo 15, quando ele diz que sem ele a gente não pode fazer nada. Esse nada é nada. E embora no contexto de João, Jesus está falando sobre a vida com Deus, sobre a união com Cristo, sobre o dar fruto, mas aquele nada, ele significa realmente nada, irmãos. Nada. Nem comer nós podemos fazer de uma forma que agrada a Deus se não estivermos em Cristo. Nem comer. Nem tomar um copo d'água, se não for por causa de Cristo, agrada a Deus. Então a gente pode perceber através disso que a gente glorifica a Deus não somente quando a gente está aqui na igreja orando, louvando, ouvindo a pregação, ou quando a gente recebe um agrupe em casa, ou quando a gente vai para o agrupe, ou quando a gente serve no ministério, quando a gente traz um devocional. Essas não são as únicas formas de glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus com simples tomar água, se estamos em Cristo. Porque por causa de Cristo nós temos a certeza que esse tomar água agrada a Deus e glorifica Ele. Então, diante disso, nós podemos concluir que Cristo, como nós cantamos hoje à noite, é tudo que a gente precisa. Tudo. Se temos Cristo, nós temos tudo. Sem Ele, e essa é a mensagem de Eclesiastes, sem Ele, não tem vida que vale a pena viver. Sem Ele, na verdade, não tem nem vida. Não existe vida sem Ele. Se não estamos em Cristo, se alguém não está em Cristo, tudo o que essa pessoa faz desagrada a Deus. Ah, mas eu ajudo na caridade lá da boa vontade. Eu ajudo os mais necessitados. Mas até isso desagrada a Deus por causa do pecado. É somente por causa de Cristo que nossas vidas agradam e glorificam a Deus. E através disso a gente entende a centralidade de Cristo nos atos mais comuns da nossa vida. Foi isso que eu falei no início, esse entendimento de na prática, quando está ali, vou tomar café, aquilo ali está agradando a Deus, se for feito com um coração alegre e satisfeito, através de ações de graças, aquilo agrada a Deus e glorifica a Deus, não por causa de que a gente é bom, mas por causa de Cristo. Então, através disso, a gente pode expressar, juntamente com Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Filho Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por causa de Jesus, porque sem Ele, Deus, nada, Senhor, do que fazemos glorifica e te agrada, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus. Que venhamos, Senhor, a ter sempre isso em mente, ó Deus, e também nos nossos corações, para que jamais, Senhor, venhamos a nos ensoberbecer diante de Ti, mas que venhamos a viver, Senhor, na total dependência da Tua graça. Sim, Deus, que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.